Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui dando início, né? Dando continuidade às nossas apresentações. Vamos falar hoje a respeito do módulo 7, os índices zootécnicos reprodutivos. Primeiramente, a gente vai ver um pouquinho o que são índices zootécnicos, entender o que é que esses índices zootécnicos reprodutivos, a importância que ele tem na atividade da pecuária de leite. E nós estamos agregando essas funções porque, na verdade, como a nutrição ela é muito importante no processo reprodutivo, nós estamos deixando aí a parte, né, esses módulos, apesar de alguns não fazer parte diretamente da reprodução, mas a nutrição, a alimentação, ela tem influência em todo o processo reprodutivo, entendeu? Então, nosso tópico hoje é índices zootécnicos reprodutivos. Vamos entender o que são isso aí. Primeiramente vamos definição. O que são índices zootécnicos, né? Índices zootécnicos são dados produtivos, quantitativos e qualitativos que refletem em número o desempenho de uma determinada atividade produtiva animal. Então é isso. O que seria, na verdade, um índice zootécnico? São dados, são números que avaliam dentro de uma mesma atividade qual aquela que é mais eficiente, tá ok? E aí nós temos que entender que esses índices zootécnicos eles são muito dispersos no sentido de que cada atividade produtiva tem seu índice específico. Olha, a bovinocultura de corte tem seus índices, né? A bovinocultura de leite tem seus índices. O pessoal que trabalha com a cultura de corte produz ovos. Então, a produção de ovos tem uma série de dados que ele faz, ele quantifica quantos ovos cada galinha produz, quantos de ração a ave precisa para produzir um ovo. Do mesmo jeito, na agricultura de corte, ganho de peso diário, quantos de ração o frango come para produzir 1 quilo de carne. E aí vai na suinocultura, quantos leitão cada porca está parindo. Então, cada atividade produtiva, ao longo do tempo, os profissionais foram identificando alguns índices. Esses índices são números que expressam, né, a real produtividade daquela atividade. Ou seja, está subentendido que quanto melhor os índices, melhor a atividade econômica. Então, há uma relação muito direta entre índice zootécnico e atividade econômica. Então, uma granja, seja qual for, seja uma granja de suíno, uma granja leiteira, se ela trabalha dentro de uma esfera cujo índice zootécnico são bons, então o resultado financeiro também tende a ser bons em função dos índices zootécnicos, entendeu? E aí nós dizemos que esses índices zootécnicos, para cada criação você tem uns índices específicos. E dentro da bovinocultura de leite nós temos muitos índices. Temos os índices reprodutivos, temos os índices produtivos, temos índice financeiro, temos índices sanitários, tem vacarias que avaliam a prevalência, a incidente de mastite, o índice de vaca de descarte. Normalmente, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com índice zootécnico, o ideal é começar com os mais básicos. E à medida que o tempo for passando, que a unidade for se modernizando, então ela vai buscando trabalhar com os índices mais específicos, que são aqueles índices mais apurados, entendeu? Mas, no princípio, o ideal é começar com os índices mais básicos. Então, dentro do nosso trabalho, cadeia produtiva do Prodepé, nós vamos, a princípio, trabalhar com dois grupos de índices. São os índices da reprodução, que vão oferecer para a gente números das eficiências das unidades produtivas, e os índices da produção, entendeu? Qual seriam esses índices? Os índices reprodutivos são 4, entendeu? Que nós vamos trabalhar, que é o retorno de cio pós-parto, chamado PRC, o período de serviço, PS, o número de serviço por prenhez, o NSP, e o intervalo entre partos. Tem outros? Tem muitos outros índices, mas nós vamos trabalhar com esses 4 índices no momento, com respeito aos índices reprodutivos. E os índices da produção produtiva, propriamente dito, nós vamos trabalhar com percentual de vacas em lactação, com idade ao primeiro parto, com período de lactação do rebanho,
persistência na produção do rebanho e produção média de leite por lactação e por vaca. Então, nesse momento, depois nós vamos tirar uma oportunidade onde a gente vai falar um pouco a respeito dos índices produtivos. Hoje nós vamos falar um pouco dos índices reprodutivos, vamos entender esses 4 índices e vamos entender qual é a meta que nós queremos para cada um. Vamos ao primeiro índice, né? O primeiro índice é o período de retorno ao cio. O que é o ideal? Que seja de 45 dias. O ideal é que uma vaca, 45 dias após o parto, essa vaca já esteja ciclando, já esteja viçando. Nós chamamos esse índice de período de retorno ao cio. Vamos aqui acompanhar o quadro. Aqui nós temos parto 1 e aqui o dia 0. Então aqui, ó. Aí veio. Essa vaca aqui, ó. Período de retorno ao cio, 45 dias. Primeiro cio. Depois ela teve um segundo cio, com 65 dias. Ela teve um terceiro cio, com 85 dias. E teve um quarto cio, com 105 dias. Veja que daqui para cá, ó, transcorre 20 dias, que é a média do intervalo de cio de um período para o outro. Vamos supor que se a vaca ela teve o primeiro cio com 45 dias e ela teve 4 coberturas e ficou prenha na quarta cobertura com 105 dias, ó, se isso for conseguido, então nós tivemos aqui um período de serviço, né, que é o tempo do parto até a prenhez. Nós tivemos um período de serviço de 105 dias, mais uma gestação de 280, vai dar um total 385 dias. Dividido por 30, nós vamos ter aqui um intervalo entre parto de 12,83. Excelente! Porque nós vamos ver lá na frente que a nossa meta para o intervalo de parto é que fique entre 12 a 13 meses. Aqui está dando 12,83. Então, veja que se uma vaca retorna ao cio com 45 dias, ela ainda pode ser coberta 4 vezes, entendeu? Até ficar prenha da quarta vez, que seria com 105 dias em média. Lembrando que normalmente as vacas, ela normalmente, quanto mais distante o parto normalmente a fertilidade do segundo cio é melhor do que o primeiro. A fertilidade do terceiro é melhor do que o primeiro. Quanto mais tempo quanto mais a vaca se depois do parto, a fertilidade é melhor. Então, uma vaca de terceiro cio, ela tem uma fertilidade melhor que uma de segunda. E a de segunda, melhor que a de primeira, ok? Então, a primeira meta é essa. O período de retorno de cio, 45 dias, ok? Essa é a primeira meta e esse é o primeiro índice que a gente vai trabalhar na reprodução. Bom, a segunda meta é o período de serviço. Entendemos a diferença de um para o outro. O outro é quanto tempo a vaca viça após o parto, que nós chamamos de período de retorno ao cio, e o outro é o período de serviço, quanto tempo ela emprenhou depois do parto. Vamos aqui ao gráficozinho. Aqui o parto 1, aqui nós temos dia 0. Então essa vaca, ela veio aqui, ó. Ela entrou no cio, ela teve um período de retorno no cio 80 dias. Olha que essa retornou com 45, mas ficou prenha do quarto cio. Essa aqui já teve um período de retorno do cio com 80 dias, teve o primeiro cio, teve o segundo cio com 100 dias, retornou com 80 mais 20, 100. No segundo cio com 100 dias a vaca ficou prenha. Ora, se ela ficou prenha com 100 dias, então nós temos o quê? O período de serviço dela, chamado PS, foi de 100 dias. 100 mais 280 vai dar 380. Então, 380 vai dar um intervalo entre parto de 12,6 meses. Muito bom também, está dentro da média de 12,6. Então, qual seria a segunda meta? A segunda meta é que as vacas fiquem prenhas até 100 dias depois do parto. Entendeu? Porque essa questão a gente tem que entender que o cio pós-parto ele é determinado por um conjunto de fatores. Já
a fertilidade da vaca, ou seja, se ela vai emprenhar da primeira, da segunda, da terceira, já são outros fatores que estão relacionados com essa prenhez. Então, por isso que é importante, dentro do processo de cultura reprodutiva, a gente sempre ter qual é o número do período de serviço, de retorno, qual é o número do período de retorno de cio e qual é o número do período de serviço. E o outro número vai ser a taxa, o número de serviço por prenhez. Ok? Então, aqui é justamente para entender que o período de serviço é o tempo que vai do parto até a vaca ficar prenha. Entendeu? Então, qual é a nossa segunda meta? É que as vacas fiquem prenhas até 100 dias. Qual é a primeira meta? Que as vacas retornem o cio até 45 dias. Qual é a segunda meta? Que as vacas emprenhem até 100 dias. Qual é a terceira meta? A terceira meta nós chamamos de número de serviço por prenhez. Ora, isso é importante. Vamos entender aqui, vou mostrar no gráfico, vocês vão entender direitinho. Aqui nós temos o parto 1. Primeiro parto. A vaca 1, né? A vaca, ela pariu. Ela teve um período de retorno cio de 40 dias. Foi aqui, ó. Retornou com 40 dias. Com 40 dias, ela teve um cio, foi coberta, ficou prenha. Então, essa vaca aqui, eu tenho uma cobertura e uma prenhez, ok? Ora, mas a vaca número 2, ela também retornou o cio com 40 dias, igual a essa. Mas ela teve o primeiro cio, ela teve o segundo cio, ela ficou prenha no terceiro cio. Então, essa vaca 2, ela foi coberta 3 vezes e ela aqui nós temos uma prenhez. E a vaca 3, ela também retornou o cio com 40 dias. Mas veja que ela teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto cio. Foi ficar prenha no quinto cio. Veja que essa vaca, nós tivemos 5 coberturas e uma prenhez. Ora, apesar de todas as vacas terem o retorno do cio com 40 dias, mas a partir do momento em que a taxa de cobertura e prenhez foi alterada, nós tivemos um dado interessante, que é isso aqui, ó. Vamos somar aqui. Dessas 3 vacas, quantas coberturas nós tivemos? 5 com mais 3, 8, 9. Nós tivemos 9 coberturas, ok? Quantas prenhez nós tivemos? 1, 2, 3. Tivemos 3 prenhez. Então, o número de serviços por prenhez vai ser 9 coberturas dividido por 3, que deu justamente 3. Então, essas 3 vacas, a média, elas precisaram de 3 coberturas para poder ficar prenha. 3 para 1, entenderam? Ora, o ideal é 1,5 a 1,7. Qual é o ideal? De cada 6 vezes que você inseminar uma vaca ou um boi cobrir uma vaca, 4 delas emprenhar. Que aí nós teríamos total de cobertura, 6 coberturas dividido por 4 prenhez, isso vai dar uma média de 1,5. Então, o ideal do número de serviços por prenhez é que seja de 1,5 a 1,7. Então, aqui nós temos a terceira meta. A primeira meta é o revisando. As vacas retornaram o cio até 45 dias. A segunda meta é as vacas emprenhar, ficar prenha até 100 dias. E a terceira meta é que nós tenhamos o número de serviços por prenhez em torno de 1,5 a 1,7. Então, esses números são importantes porque é eles que vão dar subsídio lá na frente para o técnico, para o zootecnista, a pessoa que está acompanhando vocês, ele saber onde está o problema. Se o problema é fertilidade ou se o problema é cio. Porque nós temos que entender o seguinte: uma vaca pare. Então vamos lá. Ela vai passar um tempo até viçar, período de retorno. Então, isso aí, gente, é uma série de fatores que determinam esse retorno cio. Nós vamos ter uma aula só explicando esses fatores que atuam, que vai ajudar a vaca a recuperar, a retornar esse cio mais rápido. Agora, outra coisa é a vaca entrou no cio. Outra coisa é uma vaca ser coberta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até ficar prenha. Aí já são outros fatores, entendeu? Ou seja, os fatores que atuam para uma vaca repetir o cio
são completamente diferentes fatores que agem no fato da vaca não viçar, entendeu? Então são duas coisas completamente diferentes. Por isso que a gente precisa ter esse número separado para a gente entender qual é o problema. É o retorno cio ou o problema é o número de serviços por cliente está alto, tá bom? E o quarto índice, gente, é o intervalo entre parto, que na verdade já é o resultado dos três antecessores. O intervalo entre parto é parto 1, marco 0, parto 2, 360 a 390 dias, que seria o intervalo entre parto 12 e 13 meses. Esse número é o número mais importante da bovinocultura de leite. Então, quem quer produzir leite, quem quer ter resultado, tem que correr atrás desse número. Intervalo entre parto de 12 a 13 meses. Só que o intervalo entre parto, vamos botar aqui, ó. Para você ter um intervalo entre parto de 12 meses, você precisa que uma vaca ela emprenhe até 100 dias. Entendeu? Mas você também precisa que ela retorne o cio com 45 dias para você ter uma média de 3 a 4 cios até chegar a 100 dias. Entendeu? Porque normalmente as vacas são... o primeiro cio pós-parto ele tende a ser de baixa fertilidade, né? Normalmente o segundo, como eu falei, é melhor do que o primeiro. O terceiro é melhor do que o segundo. E assim sucessivamente. Então, esses dados são importantes. É ele que avaliam o resultado reprodutivo do rebanho. E lembrando que o intervalo entre parto, junto, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, intervalo entre parto junto com o período de lactação, ele que vai definir qual é o percentual de vacas que estão em lactação no rebanho. Então, o que nós procuramos hoje é vacas que dê leite até 10 meses e rebanho que tem intervalo de parto de 12 a 13 meses. Nós vamos ter outras aulas onde eu vou falar só sobre esse período de retorno ao cio. Os fatores que atuam no processo que fazem com que as vacas demorem a retornar ao cio pós-parto. E depois nós vamos falar em outra aula quais os fatores que fazem com que uma vaca precisa de 2, 3 ou 4 coberturas para ficar prenha, tá bom? Isso aí a gente vai falando aos poucos e aos poucos a gente vai passar informações para vocês. Lembrando que nós estamos programando aí dia 3 de julho, me parece. Nós vamos chamar todos vocês para a gente ter uma reunião onde nós vamos entregar uma agenda zootécnica. Então, essas informações aqui, esses 4 índices mais importantes, vocês vão começar a registrar e nós vamos começar ao longo do tempo a calcular. Por daqui a 1 ano, 2 anos, tá todo mundo já, como se diz, já entendendo isso, notando, registrando. E quando você estiver conversando um com o outro, vai falando como é que está o teu período de serviço, como é que está o teu período de retorno, como é que está o teu número de serviço por prenhez. E aí vocês começam a entender as coisas de outra forma, que não a forma que vocês estão vendo hoje, quando se encontra para conversar, ninguém tem condições de avaliar, dizer qual é o dado que um tem. Porque a partir do momento quando alguém tem um índice bom, ele passa a ser uma referência. Os outros vão lá, vão questionar, vão conversar, saber o que está fazendo, o que está acontecendo, né? Ah, por que é que eu não consigo ter um período de serviço de 100 dias, enquanto falando de tal, enquanto alguns de vocês estão com um período de serviço de 90 dias, outros só conseguem 120, 140, 150 dias, o que é que está acontecendo, tá bom? Então é isso que a gente quer. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre os índices da produção, que aí é número de vacas por lactação, é isso aqui que a gente vai falar um pouquinho, entendeu? Percentual de vaca por lactação, idade, é o primeiro parto, período de lactação, persistência no momento. Eu quero que você até tenha esses 4 índices, e revisando, vai ser a nossa meta nos próximos 4 anos. Período de retorno cio, 45 dias, o período de serviço, 100 dias, o número de serviço por prenhez, de 1,5 a 1,7, e o intervalo entre parto, de 12 a 13 meses. É essa a nossa meta, é esses os índices reprodutivos que nós vamos trabalhar nos próximos 3, 4 anos. E obrigado pela atenção de todos e até a próxima.